Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina através da TV Tropical, canal 7. Também boa noite para Maringá e região, que nos assiste pelo canal 15. Boa noite para Campo Mourão e região, que nos assiste pelo canal 12. Para Cianorte e região, que nos assiste pelo canal 46. E muito boa noite para você, meu amigo, e para você, minha amiga, que nos assiste pelo canal 33 de Foz do Iguaçu. Primeira manchete de hoje que eu trago para você, na verdade a manchete não é bem de hoje não, mas o Giovanni mostra para a gente aqui, ó. 13º salário vai incrementar 8 bilhões e 500 milhões de reais na economia paranaense, o chamado dinheiro extra. E aí, também a Folha Economia traz aqui para você, meu amigo, para você, minha amiga, renda extra é oportunidade para renegociar débitos. A chegada do 13º salário e feirões online são oportunidade para se livrar das dívidas. E é claro, a gente vai conversar hoje sobre economia com o nosso comentarista de economia, o economista Marcos Gabriel, que vai falar também da alta da gasolina, das novas medidas do governo federal que dizia que não ia aumentar juros e já aumentou, né? Como fica a sua situação, a situação de todos nós brasileiros para este ano de finalzinho de 2014 e, é claro, para o começo de 2015. Como que você tem que comportar, né, mexer no seu bolso, na sua renda, no seu orçamento doméstico? Pode gastar, tem que segurar, é melhor ter aquela cautela de sempre. Pode comprar aquele chevetão bonito que você viu, meu amigo, aquela Brasília, trocar a Brasília por um Gol Bolinha, fazer o financiamento consignado para você poder pagar, ou é melhor segurar um pouquinho, né? Afinal de contas, até a gasolina está subindo e já está a 3,10 em alguns postos de gasolina aqui na cidade de Londrina e também por aí afora. Então, tudo isso no Pauta em Debate desta noite. Vamos falar muito de economia aqui no Pauta em Debate. E olha, convido você a ficar com a gente, porque afinal de contas, saber como você faz para não perder dinheiro sempre é muito bom. A gente vai para o intervalo comercial, depois a entrevista com Marcos Gabriel. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Estamos de volta com o Pauta em Debate. O assunto desta noite é economia. E antes que você torça o nariz, né? Ah, Luiz César, eu não gosto de economia. Amiga, eu sempre falo o seguinte para você e para você também, meu amigo. Economia tem dois lados. O lado que só os economistas entendem, né? Que eles falam assim, por exemplo, o Giovanni vai mostrar para a gente aqui, ó, uma manchete, por exemplo, da Folha Economia da semana passada, dizendo o seguinte, ó, alta da Selic sinaliza mudança na política econômica do país. Se você perguntar para mim o que significa isso, eu falo, ó, não faço a menor ideia, nem sei o que é Selic direito. Mas, por outro lado, quando a manchete é assim, ó, Petrobras reajusta a gasolina em 3% e o diesel em 5%, aí o Luiz César fala, agora eu entendi o que significa economia, novos rumos da economia.
no meu bolso, né? No meu bolso não vai entrar mais dinheiro, vai sair e eu vou ficar sem. Para explicar um pouquinho para a gente como funciona isso, o que você tem que fazer e se você vai ser penalizado ou não pelos novos rumos da economia, está aqui conosco nesta noite nosso comentarista de economia e o economista, é claro, Marcos Gabriel. Marcos, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Luiz César. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela CNT. Marcos Gabriel, quando eu que sou leigo, a gente que é leigo, vê os noticiários da economia, aliás, o caderno de economia é o primeiro que a gente pega e joga embora, né? Mas, na verdade, deveria ser o contrário, né? Nós deveríamos estar ali olhando para ver como é que fica a nossa vida, é isso? Luiz, é importante nós entendermos um pouco de economia, mesmo que seja não da forma teórica como é feito nas universidades, mas entender um pouquinho o conceito, porque a nossa vida, o nosso dia a dia está intimamente ligado às questões econômicas, porque hoje nada se faz sem dinheiro, né? Então, se nós temos um pouquinho de noção como funciona a economia, até como que nós temos que proceder para comprar, né? Nós temos muitos ganhos na nossa vida. Nós podemos economizar muito e fazer com o mesmo recurso, ou o mesmo dinheiro que nós recebemos, nós podemos fazer muito mais. Vamos pegar aí, já que nós entramos nessa linha, a questão do aumento de combustível. Então, saiu na Folha que em alguns postos já chegou a R$ 3,10 esse valor, mas nós temos que saber qual era o valor que esse posto estava vendendo o combustível. Se era um posto que estava vendendo a R$ 3,00, então o aumento médio foi de 3,33%. Mas nós temos posto de combustível na região que na semana passada estava vendendo combustível ainda a R$ 2,80. Então, se aplicando o mesmo valor, ele deve estar vendendo aí a R$ 2,90 mais ou menos o litro de combustível. Então, você vai ter no mercado um teto de R$ 3,10, R$ 3,20, mas também um preço mínimo de R$ 2,90, R$ 2,95. Aí entra a questão de percepção de economia. Nós temos que pesquisar antes. Não adianta você falar, eu vou continuar abastecendo no mesmo local. É importante pesquisar antes, porque você pode ter aí uma economia nos teus recursos, abastecendo o teu veículo em um posto que está vendendo uma gasolina mais barata. Claro, sempre buscando saber a procedência desse combustível, para que ele não seja um combustível adulterado e não cause problema no veículo depois. Mas aí você vira para mim e fala assim, mas eu sempre vou procurar o mais barato, né? E aí minha amiga está do outro lado lá, que corre no dia a dia, não tem tempo para nada, leva filho, traz filho, trabalha, fala assim, mas eu vou procurar um posto por causa de 10 centavos na diferença do litro, por causa de 20 centavos, como você colocou no litro de gasolina, eu uso aí 50 litros por semana, né? 20 centavos vai dar quanto? R$1. Né? R$1, R$2, R$3. Não vale a pena eu economizar isso, vale a pena eu passar no posto de gasolina perto da minha casa e deixar lá R$2 a mais, né? Pelo preço do combustível. Isso é R$10. 50 litros a 10 centavos é R$10. R$10 dá meio quilo de carne, ou seja, se você pegar 2 semanas, dessa conta boba que a gente está fazendo, dá 1 quilo de carne. Já dá uma percepção diferente de dinheiro. Exatamente. É aí que se ganha, né? Você ganha nos centavos. Você não ganha... eu achei uma promoção que eu ia comprar num bem que era R$1.000 e eu encontrei ele por 500. Você não ganha na economia de R$500 de uma vez só. Você ganha nos menores preços. Então, você tem que ir economizando centavo por centavo. No final das contas, você vai conseguir, não só no final de um mês, mas muitas vezes no final de 12 meses, você consegue ter um ganho de até R$1.000. Então, se você fala assim, eu gostaria de dar um presente para o meu filho melhor, eu economizo e esse recurso eu consigo dar um Isso que é importante nessa questão de noção de economia. Você saber economizar e você saber aplicar bem o teu recurso. E se você está falando que você consegue, mesmo na conta de energia elétrica, apagando a luz no momento certo,
mesmo na questão de consumo de água, você não escovar os dentes com a torneira ligada, tudo isso tem reflexo financeiro. Você vai pagar uma conta menor. Até a questão do veículo. Se você consegue fazer um percurso a pé, então para que você vai de carro? Você também vai economizar, além de fazer muito bem para a saúde. Então você tem várias facetas da economia que você consegue aplicar no teu dia a dia. E principalmente nesse ramo que nós chamamos de economia doméstica, que é você aplicar bem o teu recurso para que sobre mais e quem sabe você vai fazendo até uma poupança para depois você trocar o teu carro, para você comprar aquele mimo, né? Às vezes até, mas isso é supérfluo. Não, mas pelo menos você fez uma economia para que te comprar algum bem que vai te dar um prazer no final do ano. Se a gente, eu tô encucado com a conta aqui que eu fiz, minha amiga, porque eu estou começando a achar que eu estou perdendo dinheiro. Se na conta que nós fizemos aqui você economiza o suficiente a meio quilo de carne por semana, o ano tem 54 semanas, correto? Então nós estamos falando aí que se nessa conta boba aqui, é possível, com essa pequena economia da mudança de um posto de gasolina para outro, se você, é claro, encontrar o posto mais barato, é algo em torno de 25 a 27 quilos de carne por ano. Exatamente. Dá quase, digamos que você come 1 quilo de carne por semana, dá quase a metade do consumo só na diferença do preço da gasolina. Para quem tinha aí reduzido o velho hábito de fazer o churrasco no final de semana, ele já consegue voltar a ter esse velho hábito, só reduzindo aí e comprando melhor o combustível para o teu veículo. Falando agora de macroeconomia, então começamos o inverso, falando para você o que te interessa realmente, sempre economizar. Essa questão da alta da Selic, a gente colocou aqui, o Giovanni mostrou para a gente, mostra mais uma vez, a Folha diz que o país está mudando, né? A expectativa é que a medida inesperada indique tendência de combate mais dura à inflação. Essa matéria da Folha, né, do Fábio Galiotto, é do dia 31 de outubro, né? Eu estou trazendo aqui um jornal um pouco mais antigo, que foi logo depois do segundo turno, 5 dias depois do segundo turno. O Marcos não esteve aqui ainda. Como que os economistas analisam essa mudança de percurso? Até porque, vamos resgatar aqui a informação. Durante toda a campanha, notadamente no segundo turno, a presidente Dilma, inclusive membros do governo, o próprio Guido Mantega, dizia não, está tudo certo, a economia está bem, o problema da economia é o plano externo, lá fora o mundo está complicado, está refletindo no Brasil, mas está tudo certo. 5 dias depois, o Banco Central surpreende o mercado elevando a taxa básica da Selic de 11% para 11,25%. Como que vocês receberam essa notícia? Luiz, essa notícia ela tem dois lados. Primeiro, a taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado. Quando você aumenta a taxa Selic, todas as taxas de juros que financiam o consumo, ela acaba aumentando. Se a taxa de juros é mais alta, você começa a consumir menos. Teoricamente, consumindo menos, existe uma pressão sobre a inflação menor, e daí, a partir daí, há uma redução da taxa de juros. Isso é o que diz a teoria econômica. Porém, se nós analisarmos a inflação que tem do Brasil, a pressão inflacionária ela está, em sua maior parte, vinculada às tarifas públicas, os preços controlados pelo governo. Ou seja, não há Selic que dê jeito em reduzir a inflação quando você tem os preços públicos administrados pelo governo, as tarifas subindo. Por exemplo, a energia que subiu mais de 25%. A energia elétrica, agora que vai o impacto do preço dos combustíveis, as tarifas de ônibus. Então, tudo isso, essa inflação desses preços não é influenciada pela taxa Selic. Aí, então, as pessoas vão perguntar, então por que aumentaram a taxa Selic? Foi nada mais do que um sinal para o mercado de que o governo vai combater a inflação, dando o remédio amargo que for necessário, diferente do que foi falado nas eleições, né? Na eleição, eles disseram, aquilo que você colocou, que o Guido Mantega sustentou que a nossa inflação estava sob controle, o problema era externo. Os analistas econômicos sabem, as agências que analisam o risco do Brasil, internacionais, sabem que esse discurso não era 100% verdadeiro. Então, que era assim necessário e é necessário combater a inflação, dando o remédio duro que for e que tiver. Então, deixa eu só interromper você um pouquinho, Marcos. Eu quero só, até para a gente não perder o ponto, eu vou um pouco mais longe. O Guido Mantega sustentou que estava tudo certo na economia e
E o PT e o governo federal e toda a equipe dizia que o remédio amargo viria a recessão, o desemprego, tudo mais, caso o candidato da oposição, o Aécio Neves, tivesse ganhado. Se o Aécio ganhar, vai acabar o emprego, vai combater a inflação, vai aumentar juros. Ainda está muito cedo, mas a pergunta que não quer calar. Na verdade, todos sabiam o que tinha que fazer, mas o governo dizia que não precisava para poder ganhar a eleição? Exatamente. Então, nós vimos como que foi apertada essa eleição. 3,5 milhões de votos. Né? Então, se o governo admite, ou se a candidata do governo admitisse que ia tomar os mesmos remédios do Aécio, que são medidas impopulares, com certeza ela ia perder voto. Quer dizer, era melhor votar no Aécio. Era melhor votar no Aécio. Então, ela teve que sustentar isso, só que no momento seguinte ela já tem que informar para o mercado, ao contrário, ela tem que reforçar que nós vamos tomar as medidas duras necessárias para combater a inflação. A partir daí, ela deu um aumento, não ela, né, mas o Comitê de Política Econômica, que na sua maioria é formado por subordinados dela, deu o recado, aumentou em 0,25%. Não tem um impacto muito relevante para o combate à inflação, mas tem um efeito psicológico em cima da credibilidade do governo. Então, a partir do momento que o governo dá o sinal para a economia, que ela vai tomar as medidas necessárias para que a economia volte para o rumo, então os agentes econômicos que trabalham muito em cima de expectativa e de credibilidade podem ficar mais confortáveis para saber que não, o governo então vai fazer aquilo que é necessário. A partir daí, se eu sou um investidor e sei que o governo vai voltar a economia para o rumo e fazer o que for necessário, eu posso voltar a fazer os investimentos. Qual que foi a consequência imediata dessa ação? Aumentou o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, do Bovespa, e reduziu o valor, a taxa de câmbio, ou seja, o dólar, ele reduziu o valor. Isso dá um impacto positivo, sim, na economia. Né? Então, a partir do momento que o dólar começa a reduzir, então todos os preços atrelados ao dólar, tudo aquilo que nós importamos, começa a ter um preço mais baixo. Você começa também a ter um impacto positivo na compra, na importação de gasolina pela Petrobras, ou seja, está tudo interligado, está tudo entrelaçado. Esse sinal foi fundamental para que o governo voltasse a ter a rédea da economia nas suas mãos. Só que ela vai ter que tomar agora outras medidas a ato contínuo. Isso segura aí o mercado por umas 2 semanas. Agora ela tem que anunciar quem que vai ser o novo presidente do Banco Central, para nós sabermos se ele vai ter independência para fazer essas políticas ou se não vai ter, aquela briga dela com a Marina. Né? O que é um Banco Central independente? O que é um Banco Central com autonomia? Ela vai ter que dar esse sinal. Se o ministro da Fazenda, quem que vai ser, para saber o perfil dele, a partir do perfil dele quanto profissional, quanto especialista em economia, qual é o rumo que vai ser dado para o desenvolvimento do Brasil, se o ministro da Fazenda vai conversar ou não com o do Banco Central para que os dois estejam alinhados, para que um não tente aumentar a taxa de juros para reduzir a inflação e o outro não tente aumentar a oferta de crédito para tentar fazer a economia crescer, né, que são duas medidas que vão para o lado contrário. Então, gradativamente agora o governo, até o final do ano, vai dando os sinais para a economia para dizer qual vai ser o rumo da economia do Brasil para 2015. Isso tem um reflexo imediato nas nossas vidas e na vida de quem está nos assistindo, porque dependendo dessas ações que o emprego vai voltar a crescer, que voltarão os investimentos do setor privado na economia, para que a economia volte a gerar riqueza e essa riqueza se traduza em melhoria de qualidade de vida da população. E olha, eu estou ouvindo o Marcos falar aqui, minha amiga, e você também está atento, eu tenho certeza, você também, meu amigo. E aqui, eu estou aqui com uma pergunta na ponta da língua, aqui, ó. A gente sabe o que é o povo. Ouvindo os economistas falarem, o Marcos fala isso, e a Mira Leitão também costuma falar, olha, o governo está acalmando o mercado. O Marcos falou umas 4, 5 vezes do tal do mercado. E aí você está pensando aqui comigo, né? Quem é o tal do mercado? Né? Afinal de contas, eu sei quem é o povo. Nós somos o povo. Quem é o mercado em 3 minutos? São os agentes econômicos, são os bancos, são os grandes empresários, são os analistas das agências de investimento, são aqueles que dão o direcionamento, são aqueles que tomam uma decisão para saber se o mercado vai para frente, vai para trás, se estagna, se vai para o lado,
enfim, são aqueles que tomam as decisões que têm impacto nas nossas vidas. Os donos dos bancos, para saber se eles vão ofertar crédito ou não. As grandes agências de análise de risco, que vai informar se o Brasil tem condição de receber um investimento internacional sem risco para os investidores. Então, esse é o mercado. É a reunião dos agentes econômicos que faz a economia do país caminhar para frente. Que, na verdade, conforme o seu humor, né? Se os banqueiros estiverem felizes, né? Investem e se só vão estar felizes se estiver ganhando dinheiro, e para o banqueiro ganhar dinheiro, né? O banqueiro, o grande investidor, muitas vezes quem tem que perder é o povo, né? Não, é meio difícil, talvez, fazer todo mundo ganhar, né? Na verdade, quando o grande investidor está especulando, está ganhando dinheiro na Bolsa de Valores, o banqueiro está com uma taxa de juros alta e está ganhando mais dinheiro, significa que alguém está pagando essa conta. Muitas vezes é o povo. Então, quando o governo acalma o mercado, se eu estiver falando com uma bobagem, por favor, me corrija, significa que o povo está pagando a conta. Luiz, vai pagar essa conta? Luiz, existem duas formas. Existe um momento da economia que todos ganham, que é o ciclo virtuoso, onde a economia cresce, o banqueiro ganha dinheiro, as empresas ganham dinheiro, as empresas ganhando dinheiro, o povo tem um salário mais alto e aí consome mais e o governo ganha mais porque arrecada mais. Mas nos momentos de crise, alguém vai perder. Se você aumenta a taxa de juros, o banqueiro ganha mais financiando, o povo paga mais para comprar o mesmo item, compra menos, os empresários, as empresas vendem menos e também começam a ganhar menos. E a economia indo mal, o governo também ganha menos. Então, momento de crise, geralmente só ganha o banqueiro. Momentos que é agora, por exemplo. Que é agora. E momentos de desenvolvimento, geralmente todos ganham. O banqueiro também ganha. Quer dizer, ele não perde nunca. Dificilmente ele perde, porque o dono do dinheiro, ele é avesso a risco. Então, se ele tem alguma ação que é arriscada, ele deixa o dinheiro guardado, rendendo os juros normal do mercado. Ou tira daquele país, põe no outro país, ele vai fazendo isso aí. Exatamente. Essa é a lógica do tal mercado. Exatamente, é o capital especulativo. Hoje, com a globalização, ele tira do Brasil, joga na Rússia, joga na China, se o mercado retrai, ele tira dos emergentes, joga nos Estados Unidos. Teve gente que levou para o México e não trouxe de volta. Exatamente. Em 99, 2000, teve gente que levou para lá e lá ficou. Quanto maior o ganho, maior o risco. Então tem que ter o ponto de equilíbrio. Aquela receita da vovó, nunca coloque os ovos na mesma cesta. Né? Tá certo. Então, se você tem vários ovos, que é o teu dinheiro, um pouquinho no que não é arriscado, um pouquinho no conservador, um pouquinho no maior risco, para que na média você ganhe sempre. Marcos Gabriel, muitíssimo obrigado pelo esclarecimento, pelas informações. Uma ótima noite. Obrigado. Obrigado, Luiz César. Uma boa noite para você e uma boa noite a todos que nos acompanham. Nós vamos para o intervalo comercial e eu falo para você, minha amiga, eu quero um banco para mim. E o Banco do Luiz César, eu quero um banco para mim. A gente volta depois do intervalo comercial, um minutinho só. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para a sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate, só para a gente não perder aqui o foco, né? Vou mostrar para você. Litro da gasolina já custa R$ 3,09 em Londrina.
o aumento do preço da bomba chega a ser maior que os 3% determinados pela Petrobras para os valores nas refinarias. E aí, minha amiga, meu amigo, a questão que nós não podemos esquecer é que a economia também tem uma questão psicológica, né? O cidadão põe o preço, se você pagar, se todo mundo pagar, não interessa se está acima ou está abaixo. Está abaixo, é claro, sempre é bom, mas está acima. Isso acontece muito naquela lógica da linguiça que eu falei para você, né? A linguiça está R$7 o quilo, alguém vai lá e coloca 20, ô louco, 20 é muito. E daqui a pouco ele fala, não, 20 realmente é muito, põe a 15. E aí você acha que está mais barato, até porque estava 20 antes. Então, sempre é interessante andar, fazer a sua pesquisa e você, é claro, ter aí condição de ter um pouquinho mais de economia, guardar o seu dinheirinho e, claro, né, a posição super conservadora na hora dos seus gastos. Para você que esteve com a gente, acompanhando a gente, muitíssimo obrigado pelo carinho da audiência, pela sintonia. A gente volta amanhã, com a graça de Deus, a partir das 23h30 na Rede CNT. Tudo de bom na sua vida. Ótima noite de sono e um ótimo dia de trabalho amanhã. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.